Meu vídeo do Yasuke em Assassin's Creed Shadows acabou mexendo no Vespeiro Nerdola. Os Nerdolas vieram firme me picar nos comentários, no Twitter, vieram me picar em tudo que é lugar. E picar justo eu, pô. Quem diria, né? Mundo dá voltas. E picar, né? Acho que não é a melhor das analogias. Mas vocês entenderam. A pessoa ficou brava com tudo que eu falei. Foi isso, bravo. Estão dizendo que eu chamei todo mundo de racista, né? Que eu sou isentão, lacrola, lixo humano, tudo que tem de ruim. Pensa uma coisa ruim, pensou? Porra, isso aí pensaram também. E de quebra, galera, muitos perfis e canais da Liga Nerdola reagiram ao meu vídeo. Aliás, Liga Nerdola, abraço pra galera, porque tem muita gente boa lá, eu sei que tem. Só que assim, no último vídeo, eu não citei ninguém. Eu não peguei print de ninguém. Mas nesse aqui eu vou. Vamos botar os pings nos is, né? Então essa vai ser minha resposta final pra essa treta. Então, quero que vocês venham com o coração aberto pra ouvir o que eu tenho a dizer. Respira, né? Eu quero que você faça jus ao que você diz defender. O diálogo. Inestrantes, Peter aqui! Aliás, esse vídeo vai ser muito grande, então vou fazer o seguinte, eu vou sentar. Vou gravar esse vídeo sentado, senão vou ficar cansado. Tá bom? Tá legal, né? Então vou sentar, porque esse vídeo vai ser longo, eu sou acelerado, mas vou tentar falar com mais calma pra vocês realmente me ouvirem. Que eu sei, às vezes eu fico muito acelerado, né? Tem gente que consegue me ouvir no 2.0. Então esse vídeo vai ser dividido em 3 principais tópicos. No primeiro tópico, eu vou falar com vocês o ponto do protagonista ter que ser japonês nativo. No segundo, eu vou falar sobre as afirmações de racismo. E no terceiro, a gente vai bater um martelo aqui se Assassin's Creed Shadows é lacração ou não. Vamos falar sobre Sweet Baby Inc., relacionamentos românticos, né, e tudo mais. Se você é um dos que tá aqui me xingando, já veio assistir o vídeo com pedra nas mãos pra me atacar sem estar disposto a ouvir, bom, o que eu posso fazer por você é lamentar, né? Porque você é um daqueles que diz estar do lado do diálogo, só que o diálogo tem que ser só o que você quer ouvir. Dito isso, vamos pros tópicos. Protagonista japonês nativo. Bom, as respostas que eu mais recebi do vídeo do Yasuke em Assassin's Creed Shadows foram disparadas as respostas que diziam que não importava se fosse homem ou mulher, mas o protagonista tinha que ser nativo. E era isso que estava deixando todo mundo pistola. Como é que pode? O protagonista não é nativo, não é japonês? Inclusive, vários que vieram falar isso vieram me xingando de tudo que é nome. Esse próximo aqui até é um exemplo, né? Mas eu preferi cortar o show de pelanca dele e o editor vai borrar o nome e a foto dele, tá? O editor vai fazer isso com todos os prints desse vídeo, inclusive. Mas enfim, ele diz o seguinte: a gente espera que o protagonista vai ser um nativo do lugar, que vai ser um assassino e vai ser um personagem 100% original, criado do zero. Porque é assim que a franquia sempre fez e ninguém nunca reclamou disso. Mas agora, quando finalmente chega a vez dos japoneses, eles metem um africano como protagonista principal. Por algum motivo, galera, de verdade, que eu ainda não consegui entender, o pessoal tá falando como se o Yasuke fosse o protagonista e acabou. É um jogo no Japão feudal com um protagonista negro africano e é isso. Ponto final. Vocês conseguem me explicar por que a galera tá conscientemente ocultando o fato que a Naoi, uma ninja japonesa, é protagonista do jogo? Vocês por acaso perceberam que o jogo tem sim uma protagonista japonesa? Alguém se ligou nisso? Que tem uma japonesa ali, nativa. A Naoi é quem vai ser assassina. Ela vai ser assassina. Ela que tá usando o traje dos assassinos. Ela é quem vai usar a lâmina, a Hidden Blade. Ela que é a assassina, galera. Se você assistir o trailer, você vai ver que o trailer parte total da perspectiva dela. Mostra a terra dela, sabe, os costumes dela. E a vila dela sendo atacada. O Yasuke tá ali mais como um vilão que quer se redimir. Tá no trailer. Provavelmente o Oda Nobunaga vai ser um templário, algo do tipo, né? E aí vou ir pela teoria de que foi o Yasuke quem traiu ele. Então, assim, as brechas de informação, as brechas na história real do Yasuke, geram um cenário perfeito para Assassin's Creed desenvolver a própria lore deles no período Sengoku. E a gente vai ver tudo isso, né? Toda essa trama de vingança da Naoi a partir da perspectiva dela, sabe? Uma protagonista 100% ficcional, criada do zero, como estão reclamando, né? Uma nativa da própria região que se torna uma assassina, assim como todos os outros protagonistas de Assassin's Creed. Todos, normal. Sério, pausa, me digam, qual o problema disso? Pergunta honesta, tem problema isso? Não é honesto, eu não sei. Eu quero entender de vocês. Tudo que a galera tá dizendo que quer, já foi mostrado que tem em Shadows. A Naoi tá bem na frente da capa do jogo. Ela tá na frente do Yasuke, vestida de assassina. Como que vocês não estão vendo isso? E quem tem problema de visão sou eu. Bom, eu tenho, né? Mas porra, a protagonista japonesa tá em destaque. Para muitos aqui, o problema principal, que eu não falei no meu vídeo, não era não ter um protagonista representante da cultura local? Não era esse o problema? Eu juro pra você que eu vi centenas de comentários falando que era errado um negro africano ser protagonista de um jogo no Japão, e nenhum desses comentários citava Naoi. Nenhum. O único. O único que eu vi usar esse argumento de citar Naoi foi esse aqui. Vamos lá. Putz, senti falta de um protagonista japonês.
fora Naoi. Traduzindo esse comentário sensacional, achei incrível esse comentário. Vamos lá, traduzindo. Senti falta de um protagonista japonês fora o protagonista japonês. Foi isso, cara. Cara, na boa, me ajuda a te ajudar. Tá vendo que quando alguém escreve esse argumento de vocês, aí cita a protagonista do jogo, o que vocês estão falando perde o sentido, fica loucura total? Então qual o problema? Pergunto pra vocês. O problema seria, tipo, que não dá pra transformar a personagem feminina em homem, tipo, no Assassin's Creed Valhalla? É isso. Porque até onde eu sei, pô, o Nerdola Raiz sempre curtiu o personagem feminino em games, né? Tomb Raider, Nier Automata, Aloy de Horizon Zero Dawn, Samus Aran de Metroid. Os Nerdolas adoraram Stellar Blade, que saiu agora há pouco tempo, não é? Ah, eu sei. Então qual o problema? Eu imagino que não tem problema nenhum nisso aí. Eu acho que não tem, né? E aliás, historicamente, tinham japoneses guerreiros nessa época. Tinha um monte de japonês samurai que ia lá pra campo de batalha e tudo. Esse conceito é comum pros japoneses. E a gente vê muito isso em animes, né? Com mulheres shinobis, kunoishis, muito mangá com protagonista feminina. Aliás, tem mangá popular que até o Oda Nobunaga é mulher. Enfim, não tem nenhum problema na Naoi como uma sólida protagonista nativa. Ah, Peter, mas eu queria que ela fosse um homem. Aí, meu amigo, você já tá deixando claro que a tua preocupação não é como em ter um protagonista nativo. O problema é outro, né? E como ninguém apontou esse problema, vamos focar nas questões principais, beleza? Ah, Peter, mas imagina se fosse um jogo no Brasil e ao invés de colocarem um protagonista brasileiro, botaram lá um mexicano, um esquimó, um russo, um chinês. Eu vi vários comentários desse tipo, vários. Você provavelmente já tá preparado pra escrever um comentário desse aí. Alguns me xingando mesmo. Eu preferi separar esse aqui que tá mais educadinho. Só que, galera, esse argumento que vocês estão vendo é o que a gente chama de falsa equivalência. Já ouviu esse termo, falsa equivalência? Pois é, existe. Uma comparação equivalente, correta, né? Um exemplo equivalente, correto, seria ter um protagonista brasileiro, tem que ter um brasileiro, e mais um outro protagonista estrangeiro que fizesse parte de um momento importante da história do Brasil e que fosse reconhecido mundialmente, fosse um mito, quase como um personagem folclórico, que aparece em diversas adaptações mostrando o Brasil. Aí sim, essa tua analogia estaria correta, beleza? Percebe que aí não existe falsa simetria? Esse esquimó aí do teu exemplo, ele fez parte da cultura da história do Brasil e nesse teu jogo hipotético ainda vai ter um outro protagonista brasileiro raiz? Ok, aí eu não acharia nada demais. Eu não teria problema nenhum com isso. Eu adoraria ver como é que esse personagem da etnia estrangeira, que pertence à história do Brasil, daria suporte para a narrativa do personagem brasileiro. Simples assim, percebe? E a mesma coisa vale para quem tá falando, ah, imagina se fosse na África e botasse lá um branco loiro. Vamos lá, mais uma vez. Eu sei que tá difícil para vocês, eu sei que vai ter muita gente dando uma cacetada de exemplos iguais a esses aqui. E são todos iguais, todos os argumentos são iguais. Mas vamos tentar não fazer uma comparação desonesta, vamos? Vamos parar com a falsa simetria, como eu falei? Vamos de novo melhorar a tua simetria, né? O teu exemplo. Vamos colocar aí que teria sim um protagonista principal nativo africano, que seria o assassino, assim como a Naoi é em Shadows. Já o outro protagonista seria um personagem de outra etnia, mas que fosse conhecido e fizesse parte exclusivamente da história da África. E beleza, pode ser até um viking albino loiro de olhos azuis. Não importa. Só importa que ele tem sim que fazer parte exclusiva da história africana. Se você conseguir um exemplo equivalente como esse, ok, show, você usa. Só não seja desonesto. Falsa simetria é desonestidade argumentativa e é isca que manipula massa, porque é super atrativo, né? Parece um argumento definitivo, mas não é. Ao contrário, só depois encontra quem faz. O que eu acho curioso desse exemplo, inclusive, é que tem uma infinidade de jogos e filmes que botam lá um branco protagonista em momento histórico na África. Call of Duty Black Ops 2, porra, você é um branco no meio de uma guerra civil angolana e sempre foi de boa. Inclusive a família do Jonas Savimbi ficou indignada como ele foi retratado no jogo. Só que além da família dele, ninguém se indignou com isso. Nenhum nerdola ligou pra isso, pelo contrário. Todo mundo sempre fala que o Black Ops 2 é o melhor Call of Duty da história. E é isso que os nerdolas sempre defenderam, sempre. Sempre defenderam que o jogo é fictício e que esse tipo de coisa não importa desde que o jogo seja legal de ser jogado. Não é pra isso que o jogo serve? Pra ser jogado? Não foi exatamente isso que vocês falaram quando a galera mais militante questionou Resident Evil 5? Os nerdolas da época falavam que era liberdade artística, que era liberdade criativa, dois protagonistas brancos chegando na África, pô, descendo a bala num quintilhão de negros zumbis. Isso aí é ok, né? É liberdade criativa. Mas adaptar um personagem histórico do Japão é ultrajante, né? Vocês percebem como a indignação com o Yasuke está sendo seletiva e infundada? Por que os nerdolas nunca ligaram para esse tipo de coisa quando acontecia na África? Eu acho até que isso é uma outra questão até. A seletividade na hora da gente decidir o que diz respeito à cultura e o que é liberdade criativa e mimimi. Mas talvez os nerdolas tenham mudado de uns anos pra cá, né? Pode ser. Eu acho que agora a gente liga pro desrespeito com a África, agora a gente liga pra representatividade angolana, porque, de novo, antes o nerdola tava cagando pra isso. Apesar de eu achar um pouco difícil, já que não tem samurai descolado e Bushido em Angola pra eles ganharem fanboys.
todo mundo é racista? Isso aqui foi a segunda coisa que eu mais vi a galera falar depois do primeiro vídeo do Enert sobre Assassin's Creed Shadows, né? Eu vi dezenas de comentários dizendo que eu chamei todos os nerdolas de racistas. Que eu sou um M, eu não vou falar, né? Que eu fui um lixo completo, chamei todo o povo asiático de racista. Nisso você vê que a galera tem um problema seríssimo de interpretação textual. Ah, Pedro, se só você entendeu desse jeito, todo mundo entendeu diferente, é todo mundo que tá errado, né? Primeiro que não é todo mundo que entendeu diferente não, ok? A maioria entendeu exatamente o que eu disse lá. E segundo, porque o telefone sem fio rola solto nessa hora dentro da própria bolha. Porque um precisa se ancorar no argumento do outro. Mas enfim, vamos falar dos nerdolas. Vamos ver se foi isso mesmo que eu falei. Vamos recapitular essa história aí. Eu entendo que talvez você sinta que está lutando contra o movimento, que você sinta que está lutando contra a lacração, mas na verdade você está se deixando levar pela emoção, está tentando ganhar força na sua luta usando a quantidade de pessoas indignadas com Yasuke. Só que você nem está se dando conta que você está se alinhando com pessoas e comunidades racistas. Racistas de fato. Existem pessoas racistas. Pessoas que realmente se incomodam vendo um personagem negro protagonizando alguma coisa. E esse é um caminho muito perigoso e que acaba matando a credibilidade moral dos nerdolas. As pessoas vão se lembrar disso quando vocês forem tecer uma crítica real, uma crítica bacana, válida. As pessoas vão descredibilizar a tua crítica porque você fez essa crítica agora, porque você participou de um movimento desse. Vocês precisam saber que tipo de briga vocês querem comprar, porque esse é o tipo de briga que está expondo vocês. Vocês estão se colocando na exata posição que os lacrosse dizem que vocês são. Em alguns casos, galera, eu tenho que ser honesto com vocês, eu sei que o problema não é interpretação, é maldade mesmo. Como eu não validei a opinião do cara, né, como eu não comprei a pauta, daí ele vai lá e distorce tudo que eu falei intencionalmente, se vitimiza dizendo que eu chamei ele de racista pra tentar me vilanizar, pra criar em mim um vilão. Aí já vem o combo, né? Porra, o Peter é isentão, é vendido, é lacrola, é um bosta. Todo mundo que discorda dele, ele diz que é racista, eu nunca fiz isso. E disse o cara justamente que diz que todo mundo que discorda dele é lacrola lixo. Percebe aí? Esse é o problema quando você não tá se importando em chegar a uma verdade, a um senso comum. A única coisa que você quer é que a sua narrativa ideológica prevaleça a todo custo. Você quer porque quer que isso aconteça. Então você não procura contra-argumentar, mostrar onde o seu oponente errou. Você procura uma possível falha, mesmo que ela não exista, para invalidar todo o debate. Todo, não importa mais o que o cara fale. Se eu fosse o tal do isentão que vocês falam, né, pô, eu podia só ficar quieto. Vocês falam como se eu precisasse alisar a galera de esquerda ou a galera da direita pra ganhar alguma coisa com isso. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu fosse isentão, eu continuaria só falando de Naruto, negócios e tocando meus projetos que eu diria cair na minha conta de qualquer jeito. Igual como tá caindo agora. O fato de vocês acharem que eu preciso alisar alguém pra ganhar alguma coisa só expõe a ignorância de vocês. E eu não tô falando isso pra atacar hipótese alguma, não é isso. Isso aqui não é pessoal. Eu só tô falando o que é fato. Achar que eu passo pano, né, que eu paguei pedágio, só mostra quando vocês se afundaram num poço e não enxergam o lado de fora. Tudo é conspiração pra gente assim. Ah, Pix do Soros caiu. Pix do Soros caiu. Cara, isso pra mim é igualzinho o cara que fala que a Terra é plana. Se eu não concordo com algo do Nerdola, o Pix do Soros caiu. Imagina isso. Eu falo o que eu acredito. E o que acontece é que quando você se esforça pra não ser enviesado, você tem uma coisinha chamada opinião própria. E uma outra coisinha chamada senso crítico. É por isso que volta e meia eu vou discordar de você, ou talvez concordar com você. Ter opinião própria, ao invés de seguir pauta em movimento ideológico, gera situações como essa. Se você tá do lado, que deveria ser do lado, pró-diálogo, mas não aguenta ouvir uma opinião contrária à tua, que já quer xingar ou quer descredibilizar, isso já mostra que você age igual ao lado ideológico, que você critica, que você luta contra. Se você não argumenta, se você não apresenta fatos, só vem pra xingar, esse vídeo nem vai funcionar pra você, não tem jeito. Porque você já foi consumido, nada que eu falar vai funcionar. Você não quer diálogo nenhum. Apesar de ir lá nos twitters da vida, encher o peito e comentar, lacrolas não querem dialogar. Pois é, você também não. Inclusive eu tive que botar um trecho do vídeo aqui pra mostrar como que vocês estão só mentindo mesmo. Eu deixo claro no vídeo que a motivação dos nerdolas não era por causa de racismo, e sim por causa da guerra cultural. Eu ainda fiz questão de separar os nerdolas dos racistas e dei um conselho pros nerdolas, porque sim, vocês estão aproveitando a massa, o movimento e se associando com os racistas nessa situação. Mas não proposital, essa associação acontece. Quando eu disse que eu tinha resposta definitiva lá no início daquele vídeo lá, não foi pra ser arrogante de jeito nenhum. Foi porque eu vim sim a testar um fato que vocês estão ignorando. Racismo existe. Eu entendo sim que os xingamentos, essas coisas, as acusações de istas, né, foram usados levianamente pelos lacrolas por tanto tempo que, pô, linguisticamente faz parecer que os istas perderam peso. Banalizaram todos os istas, né? Mas parem de cometer o erro de agir como se não existissem racistas. Vocês estão agindo como se racismo não existisse. Esse é um dos grandes problemas dos nerdolas hoje em dia. Boa parte dos nerdolas agem como se a palavra racismo fosse única e exclusivamente uma ofensa infundada, uma arma ideológica dos lacrolas, sendo que o racismo existe. Porra! Vocês acham que o racismo foi abolido na Lei Áurea? É isso? Racismo não só existe, como continua forte.
principalmente na internet. Aliás, eu arrisco até dizer que nos últimos anos o racismo mais cresceu do que diminuiu. Ao menos é a sensação que eu tenho na internet, ok? Aí eu pergunto pra você, tá? E eu quero realmente uma resposta 100% honesta sua. 100% honesta. O que você acha que os racistas da internet estão fazendo agora, durante essa treta do Yasuke? Porque você sabe que sim, que existem racistas por aí que usam a internet. Fala sério, você sabe. Você quer saber o que esses racistas da internet estão fazendo agora, durante essa treta do Yasuke? Basta você entrar em grupos, fóruns ou no próprio Twitter, que você acha inúmeros comentários e posts racistas. Inúmeros, vários, e racistas mesmo. Escrachados, negócio nojento de verdade. E detalhe que eles nem precisam de um grande evento pra fazer coisas desse tipo. Se você falar no 4chan, diariamente os caras estão sendo racistas. Algumas vezes disfarçando isso em meme. Mas ainda assim passa o dia inteiro, todo dia falando mal de negros e fazendo meme de odiar negros. Meme, né? Meme pode, né? Acho engraçadinho, não é isso? Inclusive eles fazem movimentos organizados. Ano passado teve um movimento pra flodar a internet com arte racista feita por IA. E eles estão fazendo, galera, exatamente isso agora com o Yasuke. Inclusive, várias dessas imagens, narrativas, posts e argumentos que os nerdolas estão usando para reduzir completamente a figura do Yasuke, a figura de um negro ridículo, né? De um escravo, de uma piada dos japoneses, são posts tirados linha por linha de galera da gringa. E a galera da gringa tirou da onde? Adivinha? Do 4chan. Olha aí, tá aqui pra vocês verem. A cópia da cópia da cópia do 4chan até chegar no Brasil. Eu vi muita gente falando que eu taquei um espantalho no outro vídeo. Tipo, a gente vai realmente fazer isso agora, né? A gente vai realmente fingir que a internet inteira não ficou dias discutindo sobre Yasuke, se é curado historicamente ou não, se ele era um samurai, ou se ele era um escravo que os japoneses vestiam de samurai com piada. Pô, galera, que vacilo vocês irem por esse caminho. Isso tá errado. Vocês sabem que isso rolou. Para, né? Geral falou muito sobre a curacidade histórica, não batia em espantalho nenhum. Foram dias nessa discussão com a galera dando sangue pra querer de todas as formas provar que o Yasuke era um bosta, um M, um escravo que só era ridicularizado. Eu vi vários posts desses, tá aí pra vocês. É pra fingir que eu ataquei o espantalho e esse evento não aconteceu? Eu ataquei o espantalho? É isso que a gente vai fazer? Eu vou ter que pegar print, todo mundo que ficou falando disso por desafio, só assim eu provo pra vocês? Eu acho a desonestidade muito grande, porque todo mundo viu esse evento acontecendo na internet. Mas quando eu dei uma resposta pra isso, vocês vêm com, espantalho, o argumento não era esse. Para, pô. O argumento era esse também, ok? Né? Não é? É verdade. E, cara, de verdade, eu acho que o pé na jaca da coisa toda tá bem aí. Essa confusão que foi gerada é tão gigante, tão desproporcional, sabe, com a natureza da situação, que realmente assusta, cara. E os nerdolas, eles podem achar que esse movimento gigante tá dando força pro movimento anti-lacração. E é por isso que eles estão nessa. Mas, na verdade, se expõe uma hipocrisia muito grande dos nerdolas. Foi exatamente isso que eu falei sobre os nerdolas no outro vídeo. Exatamente. Mas os nerdolas vieram com um papo de que eu insinuei que eles eram racistas. Você que vestiu essa carapuça sozinha, porque eu não insinuei nada disso. Eu ainda especifiquei a motivação dos nerdolas e expus a hipocrisia da situação, que é justamente o que está manchando a imagem dos nerdolas nessa treta aí. E eu falo isso justamente porque me considero nerdola. Mas não nerdola que concorda 100% de tudo que todos os nerdolas têm que concordar. Tipo, é um consenso. Parece que a gente ensinou um termo, né? Desculpa, eu não sou esse cara. Sempre desconfiei do Peter desde que ele gostou de Prey. Eu vejo isso, cara. Volta e meia eu vejo isso. Eu sempre desconfiei, não dá pra acreditar num cara desse, cara. Que loucura é essa, cara? Porra, pois é, né? Eu gostei de Prey. Se liga nisso, eu sempre desconfiei. É como se eu fosse um espião infiltrado no movimento ultra secreto. Percebe como isso soa como bolha? Não soa. É porque é bolha. É bolha, cara. Você acha que eu sou o único nerdola que gostou de Prey? Eu acho que não, hein? Vocês estão presos na bolha de vocês e vocês não estão vendo como vocês estão sendo vistos fora dessa bolha. Vocês não sabem isso. É por isso que eu quero que vocês ouçam a lógica argumentativa de vocês e me digam o que isso parece. Vamos lá. 1. Ninguém discorda do direito dos japoneses de se manifestarem, né? Eles têm esse direito de falarem o que eles acham sobre a representação da história deles no jogo. Só que você não é japonês. Você mora em Xique-Xique, em Carapindaíba da Serra, mas você tá pé da vida com a honra e com a representatividade dos japoneses do outro lado do mundo e dedicando teu tempo, dias a fio pra falar que o samurai negro do jogo era um escravo ferrado que era feito de piada. 2, você tá falando de acurácia histórica e relevância histórica, porra, de um jogo completamente fictício, que muda o papel histórico de várias figuras históricas, mistura tudo com tecnologia, os templários, assassinos, papa vilão, final boss, né? Mas, de repente, um samurai negro é algo mais irrealista e mais digno de repúdio do que todos os absurdos fictícios e distorções históricas que já aconteceram em toda a franquia. 3, você tá dizendo que no Assassin's Creed do Japão não tem protagonista japonês, quando, na verdade, tem. A Naoi é a protagonista nativa. Então esse argumento deixa claro que o problema não é a ausência de um protagonista nativo, e sim a presença do Yasuke. Ausência, presença.
4, pra você, no mesmo tempo que eu acho que é um desrespeito colossal com a cultura japonesa e com os samurais, nunca teve problemas ocidentais brancos, como, por exemplo, em Nayo, né? Como em Wolverine Imortal, como em Último Samurai, como na série Shogun, né? Que saiu agora há pouco tempo, foi super aclamado. Os brancos estrangeiros, né? Sendo protagonistas no Japão feudal, no contexto dos samurais, nunca foram nem dignos de questão. 5. A gente chegou num ponto, galera, em que os nerdolas é que estão reclamando de lugar de fala, representatividade, apropriação cultural. Isso não era coisa de lacrola? Coisa que os nerdolas sempre falaram que era mimimi? E por que isso é ofensivo quando é a cultura japonesa, mas não é ofensivo quando um branco protagoniza na África? Por que só a cultura japonesa desperta essa revolta popular? Isso não é parcial? Vocês não acham que é parcial isso? Por que a gente não está questionando aqui filmes como, por exemplo, Diamante de Sangue, Fuga de Pretória, Perseguição Hostil, Lágrimas de Sol e mais infinitos outros filmes aí, jogos de herói também, brancos na África? Então, o que eu falei naquele vídeo, e tô repetindo agora, é que essa treta totalmente desproporcional e em massa pra cima do Yasuke, né? Que não tá vindo de japonês, afinal a gente, nem tem tanto contato com a comunidade asiática, até porque eles usam outros apps lá deles, né? No dia a dia da internet, a gente tá vendo essa confusão acontecendo na comunidade americana, na comunidade brasileira, na comunidade ocidental mesmo. Eu não tô vendo japonês bravo, eu tô vendo brasileiro médio bravo. Toda essa treta, né, todos esses argumentos que estão usando, só estão expondo a hipocrisia de não reclamarem com essa mesma intensidade, com esse mesmo tom em várias outras situações. Se você usar lógica, se você tirar a emoção dessa jogada, você vai ver que não tem motivo suficiente para justificar nem 1% desse surto, dessa raiva coletiva aí. Agora você soma tudo isso que eu falei com o fato de que todos os racistas da internet estão embarcando nessa onda com tudo. Eles estão puxando esse bonde. Vocês acham que não tem racista agora se passando de nerdola e se blindando no efeito manada no meio de vocês? Claro que tem. Tudo bem que nerdola não tá nessa por ser racista, eu sei disso. Ele tá sim por convicção de que isso tudo é lacração. E eu vou falar especificamente só sobre lacração no outro tópico desse vídeo. Só que o grande X da questão aqui é que os nerdolas se deixaram levar pelo número de dislikes, pelo movimento nas redes sociais, como se isso fosse dar força pro movimento anti-lacração. E na minha opinião, o que tá acontecendo é o exato oposto. Vocês entrarem nesse bolo agora, só justifica tudo que os lacrotas falam dos nerdolas, tudo. Vocês veem uma ratoeira, vocês acham que é uma bandeja de queijo. Eu tô alertando vocês que isso tá descredibilizando os nerdolas, cara. Vocês estão caindo no mesmo bolo que os racistas. E vocês estão se colocando nessa posição. Mas enfim, é o que eu falei, vou falar melhor sobre isso no tópico lacração. Agora falando sobre outra coisa que comentaram. Eu em nenhum momento disse que todo o povo asiático é racista. Nenhum momento eu disse isso. De novo, eu vou ter que desenhar para não distorcer o que eu tô falando. O que eu disse foi, literalmente, que, abre aspas, o japonês médio, o asiático médio, o gamer médio não são os maiores fãs de negros. Foi isso que eu falei com essas palavras. É uma forma de dizer que se você pegar um asiático aleatório, um gamer aleatório, tem uma chance considerável dele não ser fã de negros, né? Não se sentir representado por eles, não ser fã de negros em filmes ou games. Alguém discorda disso? A gente está vivendo no mesmo mundo. Você discorda disso? Não vai encontrar gente assim? Óbvio que a maior parte dos asiáticos gamers não são racistas ou preconceituosos num sentido maldoso. Mas uma parte deles, uma boa parte deles, também não é fã ou se sente representado por negros. Por motivos diferentes, obviamente. Na Ásia é mais uma questão cultural. Negros não são comuns. E as sociedades orientais costumam ser mais fechadas, né? Eles não se misturam muito. Uma parte deles não se aproxima muito de estrangeiros no geral. Alguns asiáticos realmente não gostam até das características físicas dos estrangeiros no geral. Até porque eles têm o próprio padrão de belezas dele lá no Oriente, né? Tipo, você vai na China, Coreia do Sul, Japão, cara, lá tem um padrão de beleza diferente do resto do mundo. Lá, quanto mais branca a pele, mais bonita a pessoa é. Na visão deles é assim. Eles chegam até a usar produtos para embranquecer a pele. Quanto mais finos os traços, mais bonitos eles são, na visão deles. É o oposto dos traços africanos, de novo, na visão deles, né? E a gente sabe que em alguns casos rola um preconceito, sim. Pô, mudam de lugar quando tem um estrangeiro perto de transporte público lá e coisa desse tipo, entende? O cara lá tá sentado no metrô, o cara vai, senta, o estrangeiro senta, o cara vai e se levanta. Quem assistiu os animes das antigas, lá dos animes dos anos 90, início dos anos 2000 ali, tem negro sendo retratado como macaco. Ou no mínimo com aquelas características exageradas, bem estereotipadas, puxando pro ridículo. Quem acompanha o lançamento do cinema sabe que vários dos posters daqui do Ocidente, quando vai lá pra Ásia, principalmente na China, ok? Eles cortam personagens negros. Ou não usam os posters que eles aparecem na frente, no centro. Em alguns casos, até como de Pantera Negra, a maioria dos posters divulgados, o ator fica 100% coberto com uniforme. Isso aconteceu no Japão mesmo, inclusive. É um marketing totalmente diferente do marketing do Ocidente. As versões de posters que vão pra lá são diferentes justamente porque a figura do negro não é vendável pra eles lá. Não é algo que eles se identificam. Tem uma porção de vídeos de asiáticos surpresos quando vem um negro porque nunca tinha visto um ao vivo antes. Não é o preconceito da forma como a gente conhece aqui. Não é um preconceito de maldade. É só que é uma coisa mais alien pra eles lá.
distantes da realidade, da cultura deles. E por isso que é mais difícil deles se identificarem. Isso acontece até com uma loira alta lá, pô, os caras ficam olhando, tirando foto, né? Às vezes até o ocidental normal, eles tiram foto, dependendo do local da China. Então a gente sabe que boa parte deles não são os maiores fãs de negros. Isso é uma realidade. Eu não sei o que tem de tão polêmico que eu falei aqui a ponto de ter que desenhar isso pra vocês. Inclusive, parte do Brasil também, você vê mais pessoas que também não são fãs de negro. E olha que o Brasil é um país multicultural, tipo, super miscigenado, super aberto. Se você for na Europa, isso piora. Se você for na Ásia, piora mais ainda. Galera, isso é um fato. Em nenhum momento eu falei todos os asiáticos ou todos os japoneses. Até porque no próprio caso do Yasuke tá cheio de asiático, tá cheio de japoneses empolgados, estão fazendo vídeo aí defendendo a escolha do Yasuke, comentando sobre o jogo, pô, fazendo fanart do Yasuke. Tá acontecendo. Ao contrário do que estão falando aí, tipo, estão falando que é unanimidade. Todos os japoneses estão ultrajados com a escolha do Yasuke. Todos estão odiosos. Isso é mentira. Mentira. Não cai nessa, ok? Tem muitos japoneses super empolgados com a ideia e já imaginam várias possibilidades pra trama dele no jogo. Eles acham a história do Yasuke super romântica, super interessante. Então esse é um ponto que tem que ficar claro. Pô, tem milhares de japoneses curtindo demais o Yasuke em Assassin's Creed Shadows. Aliás, a opinião pública sobre o Yasuke sempre foi positiva. Ele é uma figura relativamente popular na história do Japão, principalmente quando a lenda sobre ele começou a se espalhar pelo mundo. É um personagem que atrai curiosidade, e é interessante pra caramba, né? Atrai interesse da galera, do mundo, da história do Japão. Muitos japoneses gostam disso porque é diferente, cara, é original. É muito difícil encontrar algo parecido, similar em outro país, então é uma coisa que traz o interesse da galera pra conhecer essa história. Agora, se a gente for falar da bolha gamer, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. É óbvio que minha intenção em nenhum momento foi ofender ninguém ou dizer que tal grupo é 100% racista e acabou, né? Aliás, não é nem questão de intenção, eu literalmente não disse nada disso em nenhum momento. Mas quando as pessoas estão contra você, elas interpretam do jeito que melhor se encaixa na narrativa delas. O que eu penso é que não é mistério pra ninguém, que dependendo do jogo, dependendo da comunidade, tem muito gamer racista lá dentro. Eu não tô falando que todo gamer é racista, presta atenção, mas sim que se você entrar numa partida de LoL, sei lá, num grupo de World of Warcraft, num chat de Discord, cara, vai ser difícil não topar com racista. Volta e meia até vaza pro player de esporte lá sendo racista online, sabe, fazendo xingamento racista. Eu tô falando alguma mentira aqui? Se você é gamer, tô falando mentira? Você já viu racismo dentro desses grupos? Diz aí. Pelo amor de Deus, galera. A gente tá vendo uma realidade paralela em que não existe racismo na bolha gamer? Me avisa então. Não é generalizar, mas sim reconhecer que é comum, é real e que acontece muito dessa bolha. É reconhecer que racismo existe, cara. Você tem que reconhecer isso. Isso vai te ajudar a encarar essa realidade. Galera, por favor, não vamos se vitimizar. Vamos parar com isso de, o PT me chamou de racista, o PT disse que todo mundo que discorda é racista. Não vista, carapuça. Se você interpretou mal o que eu falei, então eu tô reiterando aqui pra você o que realmente eu disse, pra vocês pararem de distorcer as minhas palavras, tá? Assassin's Creed Shadows é lacração? Os nerdolas estão nessa treta aqui, eles estão porque estão vendo o jogo como pura lacração, 100% lacração. Então o que a gente tem que analisar aqui é quais evidências a gente tem pra tirar esse jogo como sendo 100% lacração. O argumento número 1 da galera é a Sweet Baby Inc. que está envolvida na produção do jogo. Essa foi também uma das respostas que eu mais recebi. Eu perdi as contas de quantos comentários eu vi falando que o verdadeiro problema era a Sweet Baby Inc. que está escrevendo o jogo. Pra quem não sabe, Sweet Baby Inc. é como se fosse uma curadoria de lacração, digamos assim, sabe? Em jogos grandes eles fazem consultoria. Às vezes desenvolvimento de personagem, narrativa, escrita, tudo isso com base em diversidade. Só tem um pequeno probleminha nesse argumento. A Sweet Baby Inc. não tem absolutamente nenhum envolvimento com Assassin's Creed Shadows. Ao menos até agora não tem nada. Vocês estão espalhando por aí uma conspiração nerdola. Isso não é uma realidade, é uma teoria. Os nerdolas estão teorizando isso. O argumento é, mas o escritor sênior de Assassin's Creed Shadows segue a Sweet Baby Inc. É claro que ele segue, cara. Porra, a Sweet Baby Inc. é da área de trabalho do cara. Ele tem que seguir. Você acha que eu toco meus negócios exatamente igual todos os canais e perfis de negócio que eu sigo? Eu sigo fulano lá que faz negócio, eu faço igualzinho a ele. Você acha que eu penso exatamente igual a todos os canais e perfis de cultura pop que eu sigo? Eu sigo dos dois lados, cara, de tudo quanto é lado. Então essa treta de agora já tá provando que não, né? Eu sigo vários canais nerdolas, gosto das pessoas que estão ali. Sempre me trataram com muita gentileza, muito respeito. Mas não assinei nenhum contrato que eu tenho que concordar com todos eles. E eu não sigo só perfis nerdolas, não. Tenho também muitos contatos, pessoas que pensam completamente diferente. E também sou tratado super bem. Mesmo assim, me considero nerdola e a galera sabe disso. Quem tá dizendo que eu não sou é justamente a comunidade nerdola. É justamente alguns outros produtores nerdolas. Inclusive, aproveitando, né, que eu citei o Gilles Armstrong, que é o escritor sênior de Assassin's Creed Shadows, tem uma coisa ridícula que os nerdolas estão fazendo, que é espalhar informação sem contexto. Ou seja, desinformação. O que tem de perfil nerdola compartilhando esse título aqui, abre aspas. Escritor sênior de Assassin's Creed Shadows declara:
Já existem mais jogos do que o suficiente por aí, com homens brancos sendo os únicos personagens jogáveis. Vamos fazer melhor. Estão colocando essa fala dele como se ele estivesse dando uma entrevista sobre Assassin's Creed Shadows, né? Como se ele estivesse chamando os japoneses de homens brancos, como se ele tivesse sido racista com os japoneses. Eu vi cada distorção maluca dessa frase, vi gente até dizendo que o Gilles Armstrong falou que os negros são melhores que os japoneses, sendo que, na verdade, aí vem a manipulação, essa frase dele foi tirada de um tweet de 1º de março de 2018, há 6 anos atrás, tem nada a ver com Assassin's Creed Shadows. E ele estava simplesmente reagindo ao vídeo da felicidade das crianças negras ali, quando estava assistindo o Chadwick Boseman na época do lançamento de Pantera Negra. Cara, galera, pelo amor de Deus, Pantera Negra foi o primeiro super-herói negro dos quadrinhos. Foi o primeiro filme de super-herói negro na Marvel. O que ele tá falando naquele momento ali em 2018, pô, faz total sentido, né? Todos os filmes de super-heróis que estavam saindo eram de protagonistas brancos. A esmagadora maioria dos jogos tem protagonistas brancos também. Aí eu te pergunto, o que tem de tão absurdo no que ele falou? Vocês se afundam tanto em ideologia político-cultural que vocês esquecem de ser humanos às vezes. Ou de buscar mais informações, se inteirar mais. Só o que amiguinho te disse, ou que você viu no Twitch e no TikTok já vale. Só o título de um vídeo já tá bom pra você, o conteúdo não. E é aí que eu noto uma contradição bizarra também. Os nerdolas veem qualquer fala sobre representatividade desse tipo e já interpretam como uma coisa totalmente maligna. Eu entendo de verdade quando a gente reclama de mudar a etnia de personagem consagrado, mudar sexo, né? Fazer algo forçado e tal. Eu sou contra isso. Eu sou a favor de inclusão e não substituição. Mas parece que até a representatividade que a molecada sentiu pela primeira vez, vendo o primeiro filme de herói negro na Marvel no cinema, virou uma coisa ruim pra vocês. E ao mesmo tempo que pro nerdola isso é ruim, de repente, representatividade japonesa importa e é boa. Só representatividade japonesa? Vocês têm que se decidir se representatividade é mimimi da lacração ou se é uma coisa necessária. Se decido aí, depois me avise, né? E outra informação sem contexto, que na verdade acho que tá mais pra mentira mesmo, ok? Estão espalhando por aí pra caramba. Essa foto aí. Estão compartilhando ela, dizendo que esse aqui é o time completo que tá criando Assassin's Creed Shadows. Um time sem homem, só composto por feministas colocando narrativas trans, né? Elas estão escrevendo e produzindo Assassin's Creed Shadows. É isso que estão dizendo. Alguns até acharam qual a fundadora da Sweet Baby Inc. na imagem. Só estão esquecendo de contar uma pequena coisinha, né? Que na verdade essa foto não tem homens, só tem mulheres, porque é uma foto de Dia das Mulheres das funcionárias da Ubisoft Montreal, tirada em 8 de março de 2016. Isso foi há 8 anos atrás. Como é que vai ter homem foto de Dia das Mulheres? Me explica. Nessa época Assassin's Creed Shadows estava longe de sonhar em existir. A tal da Kimberly trabalhava na Ubisoft nessa época. E a Sweet Baby Inc. nem existia, cara. Nem existia ainda, não tava. Ela saiu da Ubisoft 2 anos depois disso e fundou a Sweet Baby Inc. E sabe o que é mais engraçado disso tudo nessa situação? As mulheres dessa foto aí, bota na tela, editor, estavam trabalhando no jogo que foi lançado 1 ano depois disso. O Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins é da Ubisoft Montreal e foi um dos jogos mais amados e adorados da franquia inteira. E quer ver outra coisa curiosa? Assassin's Creed Black Flag também foi feito pela mesma equipe da Ubisoft Montreal que trabalhou no Origins. E pra muitos o Black Flag é o melhor Assassin's Creed de todos os tempos, né? É irônico pra caramba isso, né? Então assim, tem 2 conclusões bem interessantes pra gente tirar dessa situação toda. A primeira é que vocês estão transformando Sweet Baby Inc. numa espécie de bicho-papão, sendo que as pessoas que trabalham lá já trabalharam em outros jogos que vocês amaram. A própria Sweet Baby Inc. teve um papel grande em God of War Ragnarok e até onde eu sei a galera curtiu God of War Ragnarok. Você curtiu? E a segunda coisa é que, de novo, vocês estão transformando Sweet Baby Inc. numa espécie de fábrica de lacração, quando na verdade todas as empresas de cultura pop, de produção artística, estão lotadas de funcionários lacrolas. Lotadas. Você não precisa de Sweet Baby Inc. pra ter lacração. Porra, ter participação da Sweet Baby Inc. ou não quer dizer nada, não quer dizer sobre a quantidade de lacração que vai ter no jogo, não tem nada a ver. Uma produção sem Sweet Baby Inc. pode muito bem ser mais lacradora do que uma que tenha participação deles, pode ser muito mais lacradora. Tudo depende da abordagem de quem tá à frente do projeto. E se você for ficar nessa neura aí, pô, cara, acabou. Você vai ter que parar de consumir tudo. Você não vai ver mais filme nenhum, série nenhuma. Você não vai jogar mais nenhum jogo. Então o que eu acho que é a atitude menos hipócrita, sabe, menos extremista e mais lógica nessa situação é simplesmente analisar a obra pela obra. Ver se tem algo ali que esteja propositalmente ferindo valores, né? Se tem algo grave sendo dito, né? Ou se na verdade é simplesmente uma história bacana. E na minha humilde opinião, você tem que esperar o jogo sair pra ver se tem isso ou não. O jogo nem saiu. Tem nada demais no trailer, né? Mas para algumas pessoas o Yasuke já se enquadra como lacração. Então a gente entra agora no segundo ponto do tópico lacração. 2. Será que as escolhas do Yasuke e da Naoi já configuram lacração? É como eu falei aqui no vídeo, né? Eu não vejo como lacração a figura da Naoi, porque no Japão feudal era comum ter mulheres guerreiras, mulheres samurais. A gente tá acostumado a ver em obras asiáticas as konoishis, as ninjas. Tu assiste Naruto, pô, é o mínimo, né? Eu sinceramente não consigo ver nada de lacração nisso aí. Zero.
Eu acho que ela vai ter uma história de vingança bem interessante. Eu espero que ela tenha uma jogabilidade com movimentos novos pra dar uma variada naquele parkour padrão de sempre. Acho que seria legal pra caramba, uma coisa mais ninja, sabe? Enquanto o Yasuke é um personagem perfeito pra ser o oposto da jogabilidade da Naoi. Porque enquanto ela usa agilidade, né, enquanto ela assassina, ele vai ser aquele samurai gigante, truculento, brawler, pesadão, porradeiro, que é uma coisa que também vem do mito do Yasuke, né? Dele ser um samurai com a força de 10 homens. É isso. E o que é consenso entre os historiadores, ou seja, todo mundo concorda, é que o Yasuke tinha sim uma posição de prestígio na casa da Myoda Nobunaga no período Sengoku. Então, usar o Yasuke encaixa com o período. Tem muitas brechas na história real do Yasuke para Assassin's Creed desenvolver a própria lore original. E a posição do Yasuke ser tão próxima do Oda Nobunaga é uma posição perfeita para se contar uma história. A posição do Yasuke, narrativamente, ela permite que a gente veja o desenrolar da história de cima para baixo. Ajuda a gente a acompanhar o núcleo do vilão em primeira pessoa. Quem tem storytelling, quem manja de escrita, sabe que a posição do Yasuke proporciona uma câmera perfeita pra gente ver o Oda Nobunaga. A gente vê a parte interna dos samurais. E além de que o jogo vai ser vendido pro mundo inteiro. Então o Yasuke ajuda a passar aquela narrativa de forasteiro que consegue se inserir na cultura, que é um aspecto importante também pra imersão, eu acho. E o fato dele ter realmente existido torna essa ideia genial, cara. Eu tô vendo muita gente que reclamou disso agora no efeito manada, mas antigamente dizia que seria uma ideia massa. Até porque muita gente gosta do Yasuke, né? Da lenda do Yasuke, do mito. Não é convencional, não é aquela coisa que a gente tá acostumado, não é uma história genérica. É uma coisa exótica, que chama atenção. Isso vende pra caramba. Não à toa os próprios japoneses usam muito o Yasuke em adaptações e citações. Tem estátua de bronze dele no Japão. Tem diversos mangás e novels em que ele é retratado como alguém importante, um guerreiro, um samurai honrado e casca grossa pra caramba. Ele tem várias adaptações diferentes. Pra quem não sabe também, o Yasuke quase ganhou um filme interpretado pelo Chadwick Boseman, né? Mas, infelizmente, ele acabou morrendo e o filme não aconteceu. Mas pra vocês terem a dimensão desse personagem pro mundo. Então, cara, quem contasse essa história do Yasuke na grande mídia primeiro, em teoria, estaria contando uma história de sucesso. Uma história original. Se não fosse pela galera tá tão politizada hoje em dia, eu acho que quem contasse essa história primeiro ia sair bem. Vocês estão vindo agora com o argumento de Ghost of Tsushima que é bom, Sekiro que é bom porque tem japonês nativo. Cara, então vai e joga esses jogos, velho. Como escolha criativa, Assassin's Creed Shadows quis adaptar o Yasuke, ué. Qual o problema nisso? Escolha criativa dos caras. Você quer um samurai japonês? Tem trocentos jogos assim. Você quer um samurai branco, loiro, ocidental? Tem jogos assim também, ué. Agora, você quer jogar com Yasuke e Naoi? Joga Assassin's Creed Shadows. Simples assim. Na minha opinião, foi uma boa escolha criativa, sabe? Algo que diferencia eles dos outros jogos no Japão feudal. E Assassin's Creed Shadows escolheu, pra mim, a melhor abordagem pra fazer isso, botando a Naoi como sendo a protagonista nativa, mostrando ela como dona da grande trama de vingança, separando bem os estilos de luta, separando bem os conceitos de cada um. Cara, eu juro a vocês que eu acho que isso é uma química top. Acho que funciona. Funciona. Eu não consigo ver nada de lacração aí, sério. Pra mim é o tipo de história e o tipo de protagonistas que a gente tranquilamente veria em algum anime, num mangá, em alguma obra de história japonesa, alguma obra de samurai, e daria pano pra uma história incrível. Acho que seria bom pra caramba. Porque vocês estão ignorando esse outro ponto também, presta atenção. O Yasuke não pertence à história de nenhum outro lugar no planeta. Ele não é figura histórica de Moçambique ou qualquer outro lugar da África. Ele é conhecido por fazer parte da história japonesa no período Sengoku. A etnia dele pode não ser japonesa, mas ele é um personagem histórico do Japão. Ele é um personagem do Japão. Ele pertence à história do Japão. Quando eu assisto aquele trailer, o que eu vejo uma nativa japonesa e um personagem histórico do Japão no período Sengoku. Simples assim. Sabe o que vocês veem? Um africano e uma mulher, igual logo a lacração. Vocês já estão assim, cara. E vocês não estão se tocando nisso. Vamos pro terceiro ponto da lacração. 3, esse aqui é a última que a galera pegou do Twitter aí. Estão dizendo que a Ubisoft falou que você vai ter relacionamentos com diferentes tipos de pessoas no jogo. Estão compartilhando isso dessa forma maliciosa, como se a Ubisoft estivesse dizendo que no jogo o Yasuke e a Naoi vão ser LGBT. E ainda estão falando, Ubisoft confirma, eles estão usando isso, pra vocês terem noção. Isso é pra vocês verem como que a questão de interpretação textual tá realmente grave. Se vocês lerem o texto da Ubisoft, vocês vão ver que o diferentes tipos de pessoas não é referente ao Yasuke, não é que ele vai se relacionar com diferentes tipos de pessoas, né? É referente à diferença entre o Yasuke e a Naoi. É referente à diferença de interação que você vai ter com os personagens e com os NPCs do jogo, dependendo de se você estiver usando a Naoi ou o Yasuke. Mas enfim, o texto do Ubisoft está explicando que os NPCs vão reagir diferente quando forem lidar com a Naoi para quando forem lidar com o Yasuke. Uma é uma camponesa aleatória, o outro é um samurai negro gigante guarda-costas pessoal do Nobunaga. Ele tem status, então ele chama atenção. Os NPCs têm medo, né? Tem respeito. Enquanto a Naoi pode ser destratado, ou simplesmente passar desapercebida por ser uma ninguém. Aí o texto explica que eles não vão ter a mesma opinião sobre os outros personagens. E esses outros NPCs, outros personagens,
também não vão ter opinião igual sobre os dois. E isso inclui a parte de atração, a parte romântica. Em nenhum momento nesse texto fala ali de LGBT. O texto nem é sobre isso. O texto é para falar das diferenças entre Yasuke e a Naoi na jogabilidade e na interação com o mundo, ok? Não tô falando aqui de LGBT. E as diferenças podem ser simplesmente de homens dando em cima da Naoi e mulheres dando em cima do Yasuke, por exemplo. Isso, na verdade, é uma coisa boa. Mostra que o Assassin's Creed vai ter NPCs mais inteligentes e um mundo mais vivo. Isso é uma notícia boa pro jogo. A única coisa que a Ubisoft falou sobre preferência sexual dos protagonistas é que eles vão atrair e serem atraídos por pessoas diferentes. A Naoi vai atrair e ser atraída por certos tipos e o Yasuke vai atrair e ser atraído por outros tipos, diferentes dos da Naoi. O texto não afirma nada sobre que tipos são esses, né? Só diz que vão ser diferentes um do outro. Pô, você quer definição mais hétero do que essa? Dizer que homem e mulher vão serem atraídos por tipos de pessoas diferentes se encaixa perfeitamente no que é a heterossexualidade. E, pô, seria afirmação LGBT se eles se atraíssem ou fossem atraídos pelo mesmo tipo de pessoas. Peter, caguei porque o Ubisoft falou, ainda acho que eles vão ser LGBT. Cara, você pode achar o que você quiser. O que você não pode fazer é recortar um pedaço de um texto pra manipular ele e dizer que a Ubisoft falou uma coisa que ela não falou. Sabe como que você vai saber se o que você tá teorizando é real? Quando o jogo sair. Espera, pô. Aliás, espera não, né? Já tá atrasado há uns 6 anos porque Assassin's Creed dá liberdade pra ser LGBT desde Odyssey. No Valhalla também. Inclusive eu vi alguns comentários nesses posts dizendo que era comum a prática homossexual entre samurais, né? Não sei se é verdade. Então, deixa eu até sair pro Thiago Braga caso ele queira abordar esse assunto no canal dele. E cara, também não tô dizendo que você não pode ver uma notícia e se enganar. Mas é bom sempre verificar o que você tá compartilhando. Hoje em dia todo mundo tá sujeito a isso. Inclusive eu já cometi esse erro algumas vezes. Mas quando você mente dizendo que tá confirmado ou manipula o texto, descontextualiza, faz esse alarmismo com uma coisa que nem foi dita, você tá perdendo credibilidade. Você quer um outro exemplo de notícia fakezaça que vocês estão compartilhando como prova absoluta da lacração no jogo? Essa notícia aqui de que o Yasuke não era pra ser o protagonista de Assassin's Creed Shadows e que eles mudaram o jogo inteiro na última hora pra inserir o Yasuke. Essa notícia rodou o mundo todo. O que eu vi de vídeo na gringa e post no Twitter falando sobre essa notícia, pô, não foi brincadeira. Geral no Brasil espalhou essa notícia. Só que ela é falsa. Essa notícia foi baseada no tweet de um cara que nunca trabalhou em Assassin's Creed Shadows. Nunca. O que aconteceu mesmo foi que em 2013, 2014, ele era um dos vários funcionários de uma terceirizada chamada Aérea que submetiam para aprovação do Ubisoft uma série de elementos para o canon de Assassin's Creed no período Sengoku. E esses elementos foram usados no game mobile, um jogo de celular de 2014 chamado Assassin's Creed Memories. Só que esse game flopou e foi cancelado pouco tempo depois do lançamento. Ele mesmo admite que tudo que ele falou foi por estar desapontado, amargurado, por estar 10 anos nessa indústria, mas tudo que ele participou fracassou. E não tem mais nada para mostrar. Palavras dele, ok? Resumindo, o próprio cara refutou as mentiras. O próprio cara que os nerdolas do mundo inteiro estão citando. Porque sim, ainda estão citando ele como delator do suposto roteiro original sem Yasuke do Shadows, né? Ele mesmo refutou todo mundo e disse que só trabalhou terceirizado, mandando algumas coisas para aprovação do time da Ubisoft que estava produzindo o Assassin's Creed Memories. Perceberam como está sendo criada uma bola de neve só de informação falsa e de argumento puramente emocional? Quarto ponto, né? Por algum motivo, os nerdolas estão a rodo compartilhando a sinopse do jogo que fala sobre libertar o Japão de seus opressores, como se essa fosse a maior prova de lacração do planeta Terra. Essa é a prova irrefutável da lacração no jogo, é isso? Porque assim, quando vocês dizem por aí que eu tô falando bosta, né, que eu falei M, eu também tenho que mostrar o que vocês estão falando. Eu espero que vocês não levem pro pessoal, ok? Mas Assassin's Creed sempre foi sobre luta contra a opressão, sempre. Todos os seus jogos favoritos da franquia Assassin's Creed abordam esse plot, do 1 até o Black Flag, do Unity até o Shadows. Os Templários, eles se infiltram nas ferramentas de poder. Os Templários representam o sistema. Então você vai lutar contra político, pessoas influentes, igreja, líderes, oficiais, generais, príncipe otomano, nobre bizantino, o Papa, final boss do Papa. Você luta contra o sistema, contra o poder, enquanto você joga à margem da lei. Esse plot está em praticamente todo o Assassin's Creed. Pô, galera, eu não acredito que sou eu que tô tentando contar isso pra vocês. E olha que sou eu o cara que muitos dizem que ele não joga o jogo, não entende nada. Pois é, tu joga e também não entende, né? Pô, tu tá pior que eu, então. E essa opressão não é uma invenção lacrola pro jogo também, não. O jogo não tá lacrando por mostrar os samurais como violentos. E se você acha que os samurais eram guerreiros honrados, bonzinhos, né, que estão sendo distorcidos como opressores, então, por favor, não ouça isso de mim. Ouça de um historiador. Samurai honrado, né? PT, isso dá uma cadeia. Vou até colocar minha katana, katana aqui do lado, pra me preparar. Deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho.
Você sonha em viver no período Sengoku, né? Cortando tudo que passa pela sua frente. Namorando uma japonesa gata com um kimono feudal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Miki. Se você vivesse lá naquela época, você ia ser só um camponês ferrado com uma esposa banguela e com um calcanhar rachado. E aí, se um samurai de verdade cismasse com a sua cara, ele simplesmente partia ela no meio. E ninguém ia fazer nada, porque um camponês naquela época não era nada pra ninguém. E olha que legal isso aqui. Quando um samurai recebia uma espada nova, ele ficava tão empolgado, ficava tão ansioso para experimentar ela, que ele cortava a cara do primeiro camponês que passasse na frente dele. E essa prática maluca tinha até nome: Sujigiri, que eu não faço ideia de como se pronuncia, mas só pelo nome e pelo que acontecia com você, você já sabe que coisa boa não era. E em 1696, um samurai chamado Sano ficou tão doido da cabeça com a sua katana que ele resolveu simplesmente invadir o Distrito Vermelho, cheio de prostituta lá, e cortou a cara de dezenas de prostitutas no meio. Foi uma matança generalizada, meus amigos. O negócio ficou tão feio lá que a prática teve até que ser proibida. Não tinha esse negócio de Bushido, o caminho do samurai, a honra, a glória no campo de batalha. Quantas vezes eu vi Kenshin e ficava imaginando a minha vida no Japão feudal, um samurai lutando pela justiça e pela honra. Mas graças a Deus eu fui libertado da maldição do fanboy. E eu tenho certeza que você vai ser também. Valeu, Thiagão. Ou seja, se a história do jogo parte do ponto de vista da Naoi, né, que é uma vítima da violência dos samurais, é óbvio que nesse contexto eles vão ser opressores. Opressão existe, galera. É uma palavra. E o Thiago, o Thiago é fera demais, pô. Sou muito fã do trabalho dele. No outro vídeo do Yasuke teve gente achando que eu tava chamando o Thiago de chato. Chato sou eu, pô. Nerdolaço, querendo ver os personagens de quadrinhos bem representados. A diferença é que o lance do Thiago é história, pô. Ele quer ver a história como ela é. E não tem nenhum problema com isso. Ah, então quer dizer que você pode exigir fidelidade dos quadrinhos, o Thiago pode exigir fidelidade histórica, mas eu não posso exigir nada sobre Assassin's Creed Shadows? Eu sei que vocês vão falar isso, eu sei disso. Vocês vão ignorar que existe uma diferença muito grande entre gostos pessoais e discussões político-culturais. Quando o Thiago fala lá no Brasão de Armas o que ele quer ver nas obras, ele tá falando do gosto pessoal dele de querer ver a curácia histórica. Quando eu falo aqui no canal do que eu quero ver, eu tô falando do meu sentimento pessoal, do meu gosto, né? Como um nerdola leitor de quadrinho, né? Meu interesse é cultura pop. Já a galera mais politizada nos comentários, né? A galera da Liga Nerdola também, os canais que fizeram resposta no meu primeiro vídeo, são canais político-culturais. O tema de vocês é político-cultural. Em cima de cultura pop? Ok, mas ainda assim político-cultural. E às vezes só político-cultural para abordar exclusivamente pautas ideológicas. Vocês têm vídeo só para isso. E quando vocês fazem um statement, uma declaração, quando vocês tomam uma posição, ela é uma posição política. O nosso conteúdo se difere aí, nesse ponto. Então eu sei que vocês precisam desse tipo de pauta política diariamente. Esse é o conteúdo de vocês. Só que a armadilha tá aí. Vocês não estão escolhendo as lutas de vocês. Vocês estão comprando todas as que aparecem pela frente todo o dia. Não importa qual. Existe uma guerra de cultura acontecendo? Óbvio que existe. Óbvio. Pós-modernismo e conservadorismo estão lutando para definir qual vai ser o status quo sociocultural predominante. Quem que vai ganhar essa guerra? Guerra cultural existe, ok? Então imaginem que vocês estão travando essa luta sem nenhuma estratégia. Só correndo desgovernados aí pra cima do adversário em todas as frontes que aparecem. Qualquer coisa que aparece, tá lá vocês batendo de frente. Vocês querem vencer todas as batalhas culturais que aparecem, todas. Só que se você quer travar uma guerra, você não pode comprar todas as batalhas. Vocês vão cair em todas as armadilhas que aparecerem. E vocês caem na real. Isso acontece volta e meia. Então preste atenção nisso, né? Os lacrolas dizem que lacração não existe. Aí vocês vão e compram brigas de lacração em situações com baixas evidências de lacração ou pouco motivo. Você não tá ganhando narrativa, você tá reforçando a narrativa deles quando você faz isso. Os lacrolas dizem que vocês são racistas. Daí vocês se juntam com a galera que tá sendo racista num movimento super desproporcional. Vocês ficam indignados com uma escolha criativa de um jogo, mas vocês não ficam indignados com as movimentações racistas dentro da manada. Porque tá tendo. Por que vocês não fazem também vídeos falando sobre esse movimento racista que tá tendo? Vocês conseguem entender que vocês perdem ou ganham força muito mais no erro do oponente do que no seu mérito? Eu vou explicar. Quando vocês se contradizem, né? Quando vocês dão um justificativo pros lacrolas, vocês não estão ganhando, vocês estão perdendo. E a mesma coisa, logicamente, acontece do outro lado. Toda vez que os lacrolas passam os limites, forçam a barra, mudam um personagem consagrado, etnia e tal, fazem uma coisa, sei lá, escrachada, forçada, entupida de ideologia progressista, eles não estão ganhando. Eles podem agradar a parcela da bolha deles lá, que já é 100% ideologizada. Mas a maior parte das pessoas não são assim. Eu tenho certeza que cada canal de vocês da Liga Nerdola cresceu, explodiu por causa de algum vacilo lacrola. Ou foi She-Hulk, ou foi, sei lá, He-Man, ou foi Anéis de Poder, ou alguma treta, né? Teve algum vacilo lacrola que foi o seu boom
no YouTube. Toda vez que os lacrosse passam do ponto, a narrativa de vocês ganha força. Então é uma balança, entende? Eu imagino que agora você tá entendendo o que eu tô dizendo. Imagina. Você não tá entendendo ainda, você tá com raiva, achando que eu tô falando bosta, que eu sou isentão. Cara, infelizmente não tem mais o que eu falar. Enfim, eu só espero que desse vídeo aqui vocês entendam o que eu tô passando pra vocês e que a galera dos comentários não saiam por aí distorcendo o que eu falei. Eu espero o mínimo de honestidade intelectual de vocês pra não mentir sobre as coisas que eu falei. Busca mais informação, não espalha fake news. Quando alguém te mandar uma coisa, não vai com sangue no olho. Você já tá com vontade de acreditar no que favorece a tua narrativa. Essa é a dica que eu te dou, cara. Essa é a dica que eu te dou. Não cai na pilha de você se sentir motivado a compartilhar aquele telefone sem fio. Entende? Porque isso prejudica o teu próprio movimento, a tua guerra cultural, ok? No mais, eu não tô aqui pra causar o caos, eu não queria que tretas assim acontecessem. Eu gosto de vários criadores de conteúdo de todos os lados. Eu vou continuar fazendo meu trabalho sem defender um time. É por isso que eu sou atacado pelos dois lados, percebem? Não é porque eu sou isentão. Isentão não seria atacado porque não falaria nada, não se meteria em nada. Eu sou atacado porque eu dou opinião. Eu perco inscritos por opinião? Sim, acontece. A pessoa quer só ouvir opinião, favorece o lado dela. É o preço que eu pago por opinar. Aliás, se a pessoa usa o termo você isentão, ela já tá numa bolha, porque ela quer que você só milite pra um lado, entende? Ou seja, ela entende que isentão é o cara que não milita só pra um lado. Se você procura alguém que defenda só um time, não importando certo ou errado, eu não vou ser essa pessoa, não dá. Então fica aqui meu abraço pra Liga Nerdola, um desejo de sucesso, e eu desejo isso, porque eu gosto das pessoas que eu conheço ali, né? Eu não assisto com frequência os vídeos deles, né? Eu não assisto nem os meus, né? Mas eu tô no grupo deles no WhatsApp, falo com alguns que me tratam muito bem, com muito respeito. Eu entendo vocês acharem que eu falei M, mas eu acho que vocês entendem também que isso é uma questão de perspectiva. Enfim, eu desejo total sucesso a vocês e eu espero que os nerds, não só os nerdolas, os nerds possam voltar a falar de cultura pop, de quem vence Goku vs Naruto, Superman ou Thor. Meu foco principal sempre vai continuar sendo cultura pop. Espero que vocês continuem comigo sempre nessa. Desejo a todos vocês, cara, muita cultura pop, bem nerdística sempre, isso é bom demais. Obrigado por esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, sem sangue nos olhos, né? Vamos parar de passar ódio pra galera, não precisa disso, ninguém precisa disso, ok? Obrigado por esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tamo junto sempre. Você dá uma força gigante pra todo esse trabalho da gente, ok? Obrigado de coração, tamo junto, até a próxima. Fui!